E aí, pessoal, nós vamos estudar hoje a respeito dos fusos horários. Entender o porquê que existe, por exemplo, uma hora aqui no Brasil e existe uma outra hora no Japão. Para entender esse fuso horário, primeiro é necessário entender o que é o fuso horário. O fuso horário é uma padronização do horário mundial. Foi estabelecido metas para padronizar o horário mundial, tomando por referência o meridiano de Greenwich, que a gente vai ver logo daqui a pouco. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: a Terra ela possui uma circunferência de aproximadamente 360 graus. E ela realiza, e nós estudamos isso em aulas anteriores, a Terra ela realiza certos movimentos, como o movimento de rotação, movimento de translação. E no movimento de rotação, ele dura aproximadamente 24 horas. Então vamos pensar aqui, a Terra ela possui aproximadamente uma circunferência de 360 graus e realiza um movimento de rotação de 24 horas, aproximadamente 24 horas. E nós sabemos que o movimento de rotação é responsável pelo aparecimento dos dias e das noites. Ou seja, enquanto uma parte da Terra, do nosso planeta, está recebendo a luminosidade, uma outra parte não vai estar. Logo, existirão horários diferentes. E para padronizar esses horários, foi criado o chamado fuso horário. E o que isso quer dizer? Vamos pensar aqui o seguinte, pessoal. Se nós pegarmos a circunferência da Terra de 360 graus e dividir pelo movimento de rotação de aproximadamente 24 horas, nós teremos que a cada uma hora será equivalente a 15 graus. A cada uma hora será equivalente a 15 graus, ou melhor, a cada 15 graus que nós tivermos, a cada 15 graus que nós andarmos na superfície terrestre, isso vai equivaler a um período de 1 hora. Nós sabemos que a Terra, ela, ao possuir essa circunferência de 360 graus, tem um ponto, um marco inicial que é chamado de meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich, chamado de meridiano principal ou meridiano inicial, recebe esse nome porque é o ponto zero. E esse meridiano ele foi tomado como referencial para dividir a Terra em sua parte leste e dividir a Terra em sua parte oeste. Na parte oeste, nós temos de 0 a 180 graus. E na parte leste, nós temos de 0 a 180 graus. Ao notar isso no plano, talvez nós não vamos ter a noção de como seria naquela superfície praticamente esférica da Terra, de 0 a 180 para um lado, do 0 a 180 para outro, compondo aí 360 graus, que é a medida dessa circunferência. E o tanto que isso é interessante. Quando nós pegamos então essa circunferência aproximadamente 360 graus, dividimos pelo seu movimento de rotação, nós teremos que, andando na superfície terrestre a cada 15 graus, esse valor de 15 graus vai equivaler a 1 hora. E o movimento de rotação ele é feito de oeste para leste. Logo, na parte leste, nós temos horas que são mais adiantadas. Por isso que na parte do Japão, as horas são mais adiantadas do que em relação ao Brasil. Porque o Japão está a leste do meridiano de Greenwich, enquanto que o Brasil está em sua parte oeste do meridiano de Greenwich. Ou o meridiano inicial, o meridiano principal. Vamos ver aqui o seguinte. Se o meridiano de Greenwich é o ponto inicial, o marco zero,
Para leste, as horas aumentam. No caso, a cada 15 graus, nós vamos aumentar 1 hora. Se a cada 15 graus para leste nós aumentamos 1 hora, 30 graus, 2 horas, 45 graus, 3 horas e assim por diante. E para oeste, nós temos que a cada 15 graus para oeste, nós vamos diminuir 1 hora. Mas diminuir 1 hora, aumentar 1 hora em relação a quê? Em relação ao meridiano de Greenwich, que é o marco inicial. Então nós teremos para leste, em relação ao meridiano de Greenwich, que é o ponto referência, as horas vão ser aumentadas, no caso 1 hora a cada 15 graus. E para oeste, essas horas serão diminuídas, no caso 1 hora a cada 15 graus. Eu coloquei aqui certos exemplos para ilustrar o que diz isso de fuso horário. Eu fiz uma tabelinha bem interessante para retratar o que seria o ponto inicial, esse marco zero aqui do meridiano de Greenwich, ou meridiano inicial ou meridiano principal, e fui indo de localidade a localidade, pulando de cada 15 graus, 0, 15, 30, 45, até eu coloquei aqui até a parte de 105 graus a leste, e de 0, 15, 30, até 75 graus que eu coloquei aqui no exemplo, na parte oeste. Mas relembrando, nós temos para oeste de 0 a 180 graus, como também nós temos para leste de 0 a 180 graus. Olha só o exemplo que foi colocado, ilustrado para vocês. Se no ponto A são 15 horas, no ponto A são 15 horas, quais os horários nos pontos B e C? Ora, foi falado que com a circunferência da Terra de aproximadamente 360 graus, dividido pelo movimento de rotação de 24 horas, nós temos que a cada 15 graus nós vamos acrescentar ou diminuir 1 hora. Se for para leste, nós vamos acrescentar. Se for para oeste, nós vamos diminuir essa 1 hora devido ao movimento de rotação ser feito de oeste para leste e a leste as horas estarem adiantadas. Então vamos lá. Se no ponto A são 15 horas, qual que vai ser a hora do ponto B? Se no ponto A são 15 horas e nós sabemos que o ponto B está a leste do ponto A, nós vamos lá, vamos contar? 15 horas aqui, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 horas. No ponto B serão 23 horas. E qual o horário que será no ponto C? O ponto C também está a leste desse ponto A. O ponto C está a oeste do ponto B e está a leste do ponto A. Logo, se foi dado no exercício que o ponto A equivale a 15 horas, qual vai ser o valor do ponto C? Nós vamos também acrescentar 1 hora a cada 15 graus. 16, 17, 18, 19, 20. Outro exemplo. Se no ponto B são 20 horas, outro exemplo, né? Foi achado aqui 23 horas em relação a esse primeiro exemplo. Agora um outro exemplo. Se no ponto B são 20 horas, quais os horários no ponto A e no ponto C? Ora, o ponto B aqui, no caso em questão, está a leste do ponto A e do ponto C, como também está a leste do meridiano inicial ou meridiano principal, o meridiano de Greenwich. Logo, no ponto A e no ponto C, que estão a oeste do ponto B que foi colocado o dado da questão, nós vamos ter que diminuir a hora. Por quê? Porque nós sabemos que para oeste as horas diminuem e para leste as horas aumentam. Logo, se foi falado que no ponto B são 20 horas, o ponto A serão
19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 horas. O ponto A serão 12 horas. Do mesmo dia? Sim, do mesmo dia. Enquanto que no ponto B são 20 horas, no ponto A serão 12 horas. E qual que vai ser o horário no ponto C? Ora, se são 20 horas no ponto B, 19, 18, 17 horas no ponto C. Por quê? Porque as horas diminuem para o oeste. Se fosse pedido um horário de um ponto, por exemplo, nessa localidade, eu teria que aumentar essas horas a cada 15 graus. Isso é o que nós chamamos de fuso horário. É uma fórmula de calcular, de padronizar o horário mundial. E aí nós temos o referencial de Greenwich e a medida dessas longitudes. Por quê? Vou ter a longitude pegando de 0 a 180 graus para o oeste e de 0 a 180 graus para o leste. E aí dá para fazer o cálculo e achar qual que vai ser o horário em uma localidade em relação a outra localidade. Eu coloquei um outro tópico aqui a respeito dos fusos brasileiros e o horário de verão. O Brasil, ele possui 3 fusos. O primeiro fuso brasileiro é o oceânico. O primeiro fuso brasileiro é o oceânico. E o Brasil, ele está a oeste do meridiano de Greenwich. Logo, as horas no Brasil, elas são atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Por quê? Porque nós sabemos que para oeste as horas diminuem. O primeiro fuso brasileiro é o oceânico, que compreende, por exemplo, Fernando de Noronha. E esse primeiro fuso está a menos 2 horas em relação a Greenwich. O segundo fuso brasileiro é o que compreende a nossa capital federal, é o que compreende a capital e a maioria dos estados. Esse segundo fuso brasileiro está a menos 3 horas em relação a Greenwich. Menos 3 horas. Nós temos sempre que ficar bastante atentos a esse segundo fuso. Por quê? Porque esse segundo fuso é o que está compreendido a nossa capital federal. E o nosso horário, ele vai de acordo à nossa capital. Quando, por exemplo, nós assistimos os noticiários e nesse noticiário é falado algum horário que vai ser estipulado para o Brasil inteiro. Esse horário ele é falado da seguinte maneira: de acordo com o horário de Brasília, ou seja, da nossa capital, então nós temos que seguir o fuso na qual está regida a nossa capital, que no caso, menos 3 horas em relação a Greenwich. E nós temos um terceiro fuso brasileiro, que compreende ali alguns estados do norte, compreende, por exemplo, Mato Grosso do Sul, o Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia. Nós temos esse terceiro fuso que está a menos 4 horas, em relação, menos 4 horas de relação de Greenwich. Lembrando, Greenwich é o marco inicial, ponto zero, referencial. E nós temos então esses 3 fusos que regem aí o nosso território. Antigamente, até o ano de 2008, nós tínhamos 4 fusos e não 3 fusos, porque o Acre ele estava num fuso à parte, de menos 5 horas em relação a Greenwich. Isso foi alterado desde 2008 e o Acre passou a entrar nesse terceiro fuso de menos 4 horas em relação a Greenwich. Pessoal, é direto, né? Todo ano a gente escuta esse termo aqui, horário de verão.
Esse horário de verão, ele causa certas consequências aí, muitas pessoas não gostam desse horário de verão. E o que é esse horário de verão? O horário de verão é o ato de adiantarmos o relógio em 1 hora. Com qual finalidade? O nome já diz tudo, horário de verão. Nós estudamos, eu vou relembrar para vocês, que no verão, quando é época de solstício de verão, no verão os dias eles são mais longos. Logo, como os dias são mais longos, porque a inclinação da Terra vai estar mais voltada em relação à luminosidade do Sol, aproveitando mais os raios solares, e os dias são, portanto, mais longos, o horário de verão ele é feito com a finalidade de aproveitar mais a luz solar e, consequentemente, economizar mais energia. Essa é a finalidade do horário de verão. O horário de verão, no caso aqui, levando em consideração o horário de verão do Brasil, ele começa no 3º domingo de outubro e vai até o 3º domingo de fevereiro. Muitos criticam o horário de verão, principalmente aos estados que estão mais próximos à linha do Equador. No caso do Brasil, o horário de verão está incluindo, por exemplo, Goiás, inclui Brasília, né, a capital, Sudeste, Sul, porção Centro-Oeste, de modo geral também, Mato Grosso do Sul, e os estados mais próximos a essa linha do Equador, no caso em questão Goiás, Mato Grosso, nós criticamos, é feito bastante crítica em relação ao horário de verão, porque não tem tanta necessidade desse horário. Por quê? Porque essa diferença da luminosidade vai ser mais percebida para os estados que estão mais distantes da linha do Equador. Só que qual que é a questão e o ponto crucial? É complicado fazer uma mudança dessa, de fazer um horário de verão, sem mudar, no caso, em questão, a nossa capital. Então, por isso que, ao ser feito o horário de verão, Brasília vai estar no meio, como também vai estar inserido no horário de verão Goiás, dentre outros estados, tá? Esse horário de verão, então, vai adiantar em 1 hora o relógio com a finalidade de aproveitar mais os raios solares e, consequentemente, economizar mais a energia. Ok, pessoal? Então, essa aula de fuso horário nós terminamos por aqui. Até mais!